3 anos da minha neta. Oh, glória a Deus. Eduardo. O salão cheio de gente. E eles têm muitos amigos. E algo estava me incomodando, sabe, pastor? De fazer uma oração. Amém. De agradecer a Deus por aquela vida. Amém. Porque a minha nora não podia engravidar. Oh, aleluia. E naquele momento de muita alegria, eles estavam lembrando do bolo, do salgado, do refrigerante, Amém. das visitas, mas estavam esquecendo de chamar o principal para aquela festa. E algo estava me incomodando ali. Chamei meu filho e falei assim: antes de cantar os parabéns, eu quero falar algo. E o Espírito Santo está me incomodando aqui. Me incomodando mesmo, porque eu senti um calor, viu? E ele me incomodando para poder orar, para poder agradecer aquela graça alcançada. Se aquela criança estava fazendo 3 anos, é por honra e glória dele. É a permissão dele. Então, tinha e tem que ser lembrado todos os dias, todo momento, todas as horas. E quando foi passado para mim a palavra, eu agradeci a Deus, falei do que estava acontecendo comigo e aquilo que Deus estava me fazendo, o milagre que estava acontecendo na minha vida e o milagre que aconteceu na vida da minha nora e do meu filho. E a resposta estava ali, com 3 anos. Então eu agradeci a Deus por ter permitido aquela criança vir ao mundo. Amém. E nós estávamos festejando por honra e glória dele. E fiz uma oração. Eu achei tão lindo que o término daquela oração, várias pessoas vieram até mim e falaram assim: ó, essa oração serviu para mim. Eu estou buscando, e a palavra que veio no teu coração tocou o meu coração. Aleluia. Então, e por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos mais falar de Deus. Nós não podemos nos aquietar. Porque a palavra diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura. De repente você tem um vizinho que está precisando, você tem um irmão, você tem uma irmã, você tem um pai, uma mãe, que está precisando escutar uma palavra. E muitas das vezes o nosso comodismo. Eu, por exemplo, eu fiz muito esforço hoje, até contei com o pastor, e eu estava com a dor nas costas, na coluna, que eu não estava aguentando. Eu fui na minha irmã repousar. Mas o mais interessante, quando eu cheguei na igreja, subi nas escadas, subi devagar, sentindo dor. Não estou com dor nenhuma. Aleluia, glória a Deus. Eu pedi ao Pai, falei: Senhor, eu quero ir na igreja te adorar. Amém. Mas tira essa dor de mim, porque eu não estou aguentando nem dirigir o carro. Não sinto mais nada. Aleluia. Então, quando você acredita, nós somos filhos de um Pai. Esse Pai verteu sangue e nos comprou com o sangue dele. Aleluia. Ele já pagou o preço. Amém. Então, tudo que nós pedimos, exercitando a nossa fé nele, ele fala na palavra: eu derramarei bênção mudando naquele que crê em mim. Aleluia. Então, é a crença, exercitando a palavrinha com 2 letras. Fé. A fé remove montanhas. Aleluia. Então, quando você pede, ele nos dá, porque ele é misericordioso e ele quer nos presentear. Amém. O que falta para que nós recebamos a nossa bênção? Muitas das vezes a nossa falta de fé, exercitar a nossa fé nele, a nossa dúvida: mas será que isso vai acontecer algum dia comigo? Você já colocou uma barreira. Senhor, eu te peço, se for da tua vontade, derrama as tuas bênçãos. O tempo, o Senhor é que sabe. E eu estou no aguardo e confio só em ti. Tem o Senhor como Deus na minha vida. E espera, meu irmão, que você vá avançar. Amém. Amém? Amém. Bom, a palavra que Deus colocou no meu coração
está no livro de Malaquias 3, versículo 6 e também 4, versículo de 1 a 3. Amém? É algo, né? Tem uma pessoa a gente já fica pensando, às vezes na igreja comendo, e às vezes Deus quer curar a vida. E foi curado. Malaquias 3, versículo 6. E eu entendi, até falei com o pastor, isso foi para mim. Amém. Porque muitas das vezes, meu irmão, eu não entendia isso da forma, e eu não contribuía, porque o nosso Deus não precisa de uma moedinha nossa, de um centavo nosso. Mas eu comecei a entender o porquê que ele faz isso. Porque o safado, o inimigo das nossas almas, ele tem o poder de nos prejudicar, se você não tiver revestido e largado a porta aberta para que ele faça o mal. Então, quando você vê essa palavra, e aqui fala o roubo no tocante ao dízimo e as ofertas. O roubo por quê? Porque Satanás ele rouba. Ele é que faz com que você passe a ter a ilusão, para eu não botar esse dinheiro, esse dinheiro vai fazer falta. Pelo contrário, ele vai ser multiplicado. Da mesma forma que lá multiplicou. Porque aquele povo imenso não tinha comida, não tinha bebida, Deus deu para ele, viu? Multiplicou o peixe, multiplicou o pão, e assim acontece na sua vida, na minha vida, se você crer. Então, a palavra que Deus colocou, porque eu, ó Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, desde os dias de vossos pais. Vós desviastes dos meus estatutos e não guardaram. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que haveremos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubastes, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Isso é muito sério, irmãos. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa empreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, olha, isso acontecia comigo, nada dava certo, nada dava certo. Uma pessoa me devia, não pagava, o outro vendia um carro, não recebi, tudo dando errado na minha vida. E no caso, irmão, essas foram experiências que o próprio irmão teve, né? Experiência, o irmão está falando do que viveu. Eu estou falando a minha experiência. Está escrito do que viveu. A minha experiência, só que eu não conhecia essa palavra. A partir do momento que eu comecei a conhecer, eu fui entender o porquê que eu estava passando aquilo. Essa experiência eu quero dividir com os irmãos. A partir do momento que eu comecei a entender como o inimigo trabalha,
porque ele não tem poder. O poder está entre nós. Mas Jesus quer nos abençoar. A forma de nos abençoar é que nós possamos ser dignos de receber a bênção dele. E que o inimigo não toque, não consiga nos tocar. Então a forma, não tem o laço do passarinheiro que ele faz. Você já viu uma teia de aranha? É aquilo que o inimigo faz. A aranha é o inimigo. E a teia de aranha é o que ele faz para que o inseto bate ali e cada vez mais, ao se debater, ele vai ficando preso. Aí a aranha sai, pica, suga e mata ele. É o que estava acontecendo comigo. A teia já estava sobre mim. Eu estava me enrolando todinho. Só faltava o inimigo vir e acabar com a minha vida. Mas o que aconteceu? Aí eu vou aceito Jesus como um salvador da minha vida. E aí ele manda o Espírito Santo com a espada de fogo, me tira dali e me liberta na caminhada na direção dele. Esse entendimento eu tive o dia que eu fui buscar então o sogro na roça. Eram 5 horas da manhã que nós fomos fazer uma viagem. E o sol estava vindo, estava chegando, estava vindo, subindo a montanha assim. E você já viu o orvalho de manhã, uma teia de areia, ela brilha. E aquilo começou a refletir sobre mim, me chamando a atenção. E eu comecei a observar, e tinha uma aranha enorme, e ela estava espreitando, esperando de manhã cedo, borboleta, os insetos. E o inseto bateu ali, e quanto mais ele se mexia, mais ele ficava preso. E Deus me mostrando aquilo ali. Aí eu comecei a fazer a reflexão da minha vida. Aquele inseto era eu. Aquela teia enorme que estava em volta ali é o que o diabo fez na minha vida, tentando me segurar. E aí aconteceu o milagre. Deus me libertou, mas a partir do momento que a gente aceita Ele. Porque eu fiquei muito tempo na ilusão de achar que eu era, eu nada sou. Achar que eu podia, eu nada posso. Mas agora eu posso tudo mesmo. Aleluia, glória a Deus. Quando você conhece isso, é só bênção. É você chegar, escutar um filho, e eu tenho que segurar para não chorar. Porque o que eu escutei da boca desse filho, não tem dinheiro nenhum que paga. Pai, o Senhor pagou o aluguel há muito tempo para mim e para minha família. Chegou a hora de eu te ajudar. Aleluia. Hoje eu posso te ajudar. O Senhor vai mudar. Você pode escolher, tem 2 apartamentos ali, o Senhor escolhe um e passa a fazer dele. Glória. Agora eu só tenho um pedido para te fazer, pai. O que é, filho? Não traz nada dentro da sua casa, não, porque a gente dá tudo doce. Aleluia. Mobiliou o apartamento inteiro. Aleluia. Glória a Deus. Quem é que faz isso? É só o Pai. Aí, nas minhas orações, eu entendendo o que o Pai estava fazendo, prosperando o filho para ajudar esse pai na terra. Isso, meus irmãos, é muito difícil hoje em dia, o carinho de um filho com o pai. Amém. É o mesmo carinho que esse pai assim Aleluia. tem por cada um de nós. Amém. Tá? É o amor incondicional. Amém. Ele nos ama tanto, mas tanto, que a própria palavra fala. Ele para nesse mundo, ele para o universo, por causa de ti, por causa de ti, Amém. de você, de você, Glória a de Deus, você, glória a Deus. e de Amém. mim, Aleluia. o universo. Glória a Deus. Você vê o quanto ele nos ama. O amor incondicional desse pai de dar o único filho. Vocês têm um filho, né? Só um, né? Você tinha coragem de dar um dedo, não é a vida não, um dedo para esse mundo? Dificilmente. E Deus deu o único filho para morrer.
Então, é muito sério. O amor de Deus, ele reflita sobre isso. Amém. Todas as vezes que você estiver sentindo igual eu estava lá no hospital em Munhaé, eu começava a pensar nisso. E quando eu fui para ser operado, eu fui e falei com ele: Senhor, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas se o Senhor quiser me levar, eu só te peço, um dia eu quero contemplar a tua face. Amém. Glória a Deus. Porque aí eu sei que eu estou salvo. Agora, se o Senhor quiser deixar eu mais um tempo aqui nessa terra, não deixe eu sentir dor nenhuma. E eu fui. Quando eu estou chegando lá, tinha umas 10 pessoas da equipe lá. Cumprimentei cada um deles e falei: Jesus esteja aqui na mão, usando a mão de vocês para me operar. Entrego a minha vida na mão dele. E a paguei. Não senti a picada da primeira injeção. Aleluia. O sono do justo. Fui acordar no outro dia, vomitei até as tripas, porque a anestesia faz isso com a gente. Mas não senti nada. Glória. Então, quando você pede com fé, tá? Ele faz, ainda se faz milagre. Ainda está acontecendo milagre. É só clamar por ele. Amém. Agradeço a Deus. Amém. Irmãos, quem tiver trazido sua contribuição, quiser colocar no gasofilaço, pode colocar com vontade. Quem não trouxe também, não tem problema também. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida de cada irmão, cada um que tem contribuído, ajudado, pelo que o Senhor tem feito na vida de todos eles, ó Pai. E assim, que o Senhor continue abençoando para que não falte para ninguém e estejamos nós sempre na prosperidade do Senhor, em nome de Jesus. Assim que eu oro, te agradecendo e os abençoo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.